Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida, em seu coração. Eu sou o evangelista, professor Márcio Mainardes. Aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Se você está conhecendo agora o nosso canal, seja bem-vindo. Deixe o seu comentário, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus mais longe, compartilhando este e outros vídeos do nosso canal nas suas redes sociais. Nós estamos neste segundo trimestre de 2022, na classe de adultos da EBD, estudando a respeito dos valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje nós chegamos na lição de número 2, Sal da Terra, Luz do Mundo. O nosso texto áureo é a parte inicial do versículo 13 e também do versículo 14 de Mateus 5, que diz: Vós sois o sal da terra, vós sois luz do mundo. A verdade prática da nossa lição diz que a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, ou seja, o texto que servirá como base para a nossa aula de hoje, é Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versículos 13 ao 16. Lembrando que a nossa lição bíblica, ela se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico fala que o sal tempera e conserva. O segundo tópico fala que a luz ilumina lugares em trevas. E o terceiro e último tópico fala a respeito dos discípulos que influenciam. Vamos lá então. É muito importante você, caro aluno, observar a transição que Jesus faz no seu sermão aqui a partir do versículo 10 e 11 para chegar aí nos versículos que são o nosso textuário, 13 e 14. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 5 e chegamos no versículo de número 10, nós vemos a última das beatitudes ou a última das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Esses versículos estavam no nosso estudo da primeira lição deste trimestre. Agora, observe que a última das beatitudes, versículos 10 e 11, falam da atitude do mundo para com os cristãos, a maneira como o mundo vai ver e enfrentar os cristãos. Agora, a partir do versículo de número 13, os símbolos que Jesus traz nos versículos 13 e 14, melhor dizendo, retratam o contrário. Se na primeira parte nós temos a atitude do mundo para com os cristãos, nesta segunda parte, versículos 13 e 14, aqui nós vemos o contrário, ou seja, a influência do reino sobre o mundo, a resposta daqueles que são perseguidos. Se no versículo 10 e versículo 11 os cristãos são perseguidos, injuriados, se eles são maltratados, esta é a ação natural do mundo para com os cristãos. Todavia, quando nós chegamos nos versículos 13 e 14, nós vemos a resposta, ou seja, os cristãos demonstrando os valores do reino de Deus ao mundo, os filhos do reino se manifestando ao mundo. As palavras de Cristo revelam quão diferentes do mundo são os cristãos.
e, não obstante, revelam também quão relacionados estão os cristãos com eles. Observe isso. Quando nós olhamos para esses versículos 13 e 14 e também para os versículos 15 e 16, nós vemos que os cristãos são muito diferentes do mundo. Todavia, eles não se isolam, eles não devem se isolar, eles não devem viver num mundo diferente, eles devem viver sim nesse mundo e estar relacionado com ele para ser luz em meio às trevas e para ser o sal, ou seja, aquilo que preserva este mundo. Para que nós possamos entender o que é que Jesus quer dizer com sal da terra, luz do mundo, nós precisamos conhecer um pouquinho a respeito daquilo que acontecia em Israel. Em Israel havia um tipo de sal que era misturado com outros elementos e isso tornava o sal insalubre. Acredita-se que esse sal era do próprio Mar Morto. Então, misturado com outros elementos, ele se tornava insalubre. Este tipo de sal era utilizado naqueles dias do Império Romano para cobrir as estradas e impedir que a vegetação se espalhasse e cobrisse as estradas. Então, eles espalhavam esses blocos de sal insalubre que era misturado com outros elementos para cobrir as estradas como se fosse um cascalho que nós conhecemos hoje. Então veja que este tipo de sal, que deveria servir para preservar, para dar sabor, ele era insalubre, então só servia para ser lançado nestas estradas. É por isso que Jesus diz no finalzinho do versículo de número 13, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ele não está falando sobre pisar pessoas, ele está dizendo que este sal, que se tornava insalubre, ele perdeu a razão de existir, portanto, não prestava para mais nada a não ser para ser lançado fora. É interessante, ainda aqui no primeiro tópico, a gente observar algumas características do sal. Quando nós olhamos para o sal, nós vemos a brancura. E isso nos lembra do sangue de Jesus que nos lavou. Nós, outrora, estávamos sujos. As nossas manchas eram evidentes, mas quando o sangue de Jesus, ele nos lavou, nos redimiu, ele tirou toda a mancha, toda a sujeira e nos tornou alvos como a neve. Então, a brancura do sal lembra do efeito do sangue de Jesus em nós, nos tornando puros, perfeitos, limpos, brancos como a neve. Também o sal nos lembra de sabor. Sal é aquilo que dá sabor. Um alimento pode ser muito bom, muito nutritivo, mas se ele não estiver temperado com o sal na medida certa, este elemento não será tão saboroso. Então, o sal fala de sabor, fala de tempero. E esta é a missão da igreja na terra, dar sabor a este mundo insípido. Esta é a missão da igreja na terra, ser o tempero do mundo, ser o equilíbrio do mundo é missão da igreja na terra, dos filhos do reino. O sal também, ele servia como remédio. Quando olhamos para o profeta Ezequiel, capítulo 16 e versículo 4, diz assim: E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. O sal, então,
nos tempos antigos, era também utilizado como se fosse um remédio. O sal, ele é conservante, ele é antisséptico, ele preserva. O sal também era utilizado como fertilizante. No sentido simbólico, nós vemos também no Novo Testamento o sal como símbolo de graça, graça e sabedoria. Isso nós vemos na carta do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, o capítulo de número 4 e o versículo de número 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Outro detalhe muito interessante é que o sal age secretamente. O sal não aparece. Quando você se alimenta com um prato saboroso, você percebe o sal na medida certa. Todavia, por mais que você procure, você não encontra, porque o sal age secretamente. Assim também é a vida do cristão com relação a aparecer, a mostrar-se. O cristão, o verdadeiro cristão, ele age desta forma, sem querer tomar a frente de tudo, sem querer ser primazia, sem querer roubar a glória de Deus, mas por mais que não se veja ele, nós podemos perceber que ele está ali por causa do sabor. O sal age secretamente. O mundo que nós estamos vivendo encontra-se em decomposição moral e espiritual. E nós dissemos aqui que o sal é antisséptico. O sal, ele preserva, ele conserva. E este mundo, sem dúvida, que está em podridão, em decomposição, ele necessita que o sal se manifeste, que os filhos do reino se manifestem. Muito bem, falamos a respeito do sal nas Escrituras. Vamos então para uma outra parte, observando a respeito da luz nas Escrituras. A luz representa muita coisa nas Escrituras, mas vamos trazer aqui alguns elementos que se destacam. A luz se refere a Deus. Deus é luz. A luz também se refere a Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A luz também é um símbolo da palavra, porque a palavra ilumina o nosso caminho. A luz também é símbolo dos discípulos de Cristo, que devem ser luz para esse mundo. A luz fala do verdadeiro conhecimento de Deus. Quando este verdadeiro conhecimento de Deus nos atinge, nos transforma, as pessoas podem ver a luz através de nós. A luz também fala de bondade, de justiça e de veracidade. Observe o texto de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 8, que diz: porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. A luz também fala de alegria, a luz fala também de deleite. E vou mostrar aqui para vocês um texto no Salmo de número 97, verso 11, que diz: a luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Então são muitos símbolos, muitos tipos que podem ser encontrados aqui na luz, assim como também no sal. Agora, é importante você observar que Jesus é a luz refletora, ou seja, o crente ele não tem luz em si mesmo, mas ele reflete a luz de Cristo. Quando olhamos para o Evangelho de João,
que fala a respeito da chegada da luz, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Os crentes, eles são luz refletida. Jesus é a luz refletora e os crentes são a luz refletida. Jesus é o sol. Os crentes são semelhantes à lua. A lua não tem luz própria, mas a lua reflete a luz do sol para a terra. Refletindo a luz do sol, os crentes então são como a lua refletindo a luz do sol, porque fora de Cristo eles não podem brilhar. Ou seja, se nós estivermos ausentes de Cristo, não em contato direto com Ele, nós não poderemos brilhar, nós não seremos a luz verdadeira. Assim como a lâmpada elétrica não pode emitir luz por si mesma, uma lâmpada não tem luz. Ela só tem luz se estiver em um bocal ligado à eletricidade. Ela precisa estar conectada à rede elétrica que lhe transmite energia. Assim também, os cristãos necessitam estar em vivo contato, em contínuo contato com a luz original para que eles sejam luz para os outros. Não há como brilhar se não estiver em Cristo. Observe as palavras do próprio Jesus em João 15, versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, só há razão para nós termos uma vida cristã, para professarmos que somos cristãos, se nós evidenciarmos como luz, como sal da terra. Então, com isso, com esses conceitos desta pré-aula, nós chegamos à seguinte conclusão: não podemos ser indiferentes, pois somos o sal da terra e a luz do mundo. Se esses conceitos foram úteis para você, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, nos ajude a levar a palavra de Deus mais longe e que Deus em Cristo o abençoe mais e mais.